Graça e paz a todos. Hoje eu venho trazer um pequeno estudo sobre o nosso processo de salvação. Fui motivada a fazer porque ouvi algumas pessoas dizerem que quanto mais lê a Bíblia, mais vê Deus como Deus zangado e Jesus como um bonzinho. Sim, Jesus é bom, mas Deus também é muito bom. Quero aqui trazer um pouco da bondade do nosso Deus. Deus é nosso Pai, nosso Criador, foi Ele que planejou a nossa redenção. Foi Ele que providenciou o nosso Salvador, o seu Filho Jesus Cristo. E através dele enviou a sua misericórdia e a sua graça para nos salvar. No ensino do Antigo Testamento, fomos apresentados ao caráter de Deus. Deus é um Deus santo, é um Deus zeloso e é um Deus exigente. E Deus criou uma nação, a nação de Israel. A vontade de Deus é que Israel fosse uma nação santa, para ser o exemplo que todas as nações do mundo deveriam seguir. Mas Israel não quis ser santo. E por amor a toda a humanidade, Deus enviou para Israel leis, mandamentos, decretos, ordenanças e até juízos, para que eles cumprissem a sua missão. Mas Israel falhou. Então Deus enviou Jesus ao mundo. E a vida de Jesus é agora o nosso exemplo a seguir, porque Jesus foi perfeito. E se nós seguirmos Jesus, também seremos perfeitos. E Jesus nos ensinou a sermos perfeitos. Lá em Mateus, no capítulo 5, Jesus nos ensina através das bem-aventuranças. Começando pelo versículo 3, ele nos diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados que sofrem perseguição. Essas pessoas são aqueles que são simples, puros de coração, aqueles que agradam a Deus. E Jesus continua ensinando ainda neste capítulo 5. E no versículo 48 ele nos diz: Sedes vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, mesmo vindo trazendo a graça, Jesus nos ensina a santificação. Vamos ler também aqui em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, nos diz assim: Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Também lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, nos diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus pela misericórdia de Deus. Então Deus nos trouxe um plano de redenção, porque só em santificação chegará a sua presença. Mas Israel falhou. O mundo não sabia santificação. Jesus veio para ensinar, mas já havia muitos perdidos. Então Deus, na sua misericórdia, ele criou o plano da redenção, que é dividir o seu povo em dois grupos: as primícias e a grande colheita. Aqueles cristãos que atingirem o alto nível de santificação, eles são guardados, são levados por Jesus para a presença de Deus como oferta agradável de santos. São suas primícias. Os demais cristãos que não atingem a santificação são guardados no paraíso. E Jesus tratará com eles no reino milenial. Então, como é que eu posso ser salvo? Vamos ler lá em Romanos, capítulo 10, e o versículo 9, que diz: A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Como é esta salvação? Se foi ensinado santificação e agora diz que basta ouvir, crer e confessar. Esta é a misericórdia para a grande colheita. Durante a nossa vida aqui na terra, nós estamos sendo observados e julgados. No instante em que morremos, recebemos a sentença. Quem aceitou Cristo recebe um anjo de luz que lhe leva ao paraíso. Quem rejeitou a Jesus Cristo recebe o anjo das trevas que lhe leva à perdição.
brevemente este mundo será destruído. E logo em seguida ele será restaurado. E será implantado o reino milenial de Jesus aqui na terra. E Jesus trará todos os cristãos que estão lá no paraíso, a grande colheita, trará eles para a terra para tratar cada um. Deus prenderá o diabo por 1000 anos. Significa dizer que todo crente não vai ter mais dizer que o diabo está prejudicando a sua santificação. Mas mesmo assim haverá quem peque. A palavra de Deus, lá em Isaías 65:19, diz que a partir dos 100 anos, quem pecar morrerá. Morrerá e irá para a perdição. Não tem mais a misericórdia de Deus para levar ao paraíso. Que é tempo de santificação. O regime será teocrático. Voltará como foi no tempo de Israel no Antigo Testamento. Aquele que pecar, morre. Portanto, quem viver até o final do milênio é porque não pecou e será santificado. Então, Jesus entregará o reino ao Pai. Entregará a todos os seus filhos santificados. Vamos ler isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do 23, que diz: mas cada um por sua ordem. Cristo, que já ressuscitou, as primícias, que são os santos, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Quer dizer, na sua vinda, no seu reino, quando Cristo estará aqui, ele santificará a grande colheita. Versículo 24. Depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Significa que depois que não houver pecador sobre a terra para morrer, só estiver santo sobre a terra, este é o dia do fim do milênio. É neste dia que Jesus entregará os santos ao Pai. Então, damos glória a Deus pelo lindo e amoroso plano de redenção que Deus criou para seus filhos. Neste último dia, todos seremos glorificados e estaremos para sempre com Ele. E Jesus, o nosso Salvador, reinará eternamente. Honra e glória para todos sempre. Amém.